Olá pessoal, professor Gustavo aqui e nessa série de vídeos nós vamos corrigir o segundo exame de qualificação do último vestibular da UERJ, o vestibular 2020. Eu estou começando pela questão 9. A questão 9 está na parte interdisciplinar do vestibular, mas essa questão a gente pode resolver tranquilamente com os conhecimentos da geografia. Vamos nessa? A gente tem um mapa aí mostrando a distribuição das atividades econômicas pelo território brasileiro no século 17, x 10, v 5, cada i é 1, 17. O século 17 ele começa em 1601 e ele termina em 1700, certo? Porque você pega os dois primeiros números, se os dois últimos não forem 00, você soma 1. Então 16 mais 1, 17. E vai até 1700. 17, os outros dois são 00, você não soma 1, então ainda é 17. 1701 já é 18. Então a gente tem aqui, e esse mapa ele tem esse título, né, século 17, e um subtítulo, o Brasil que era um arquipélago. Arquipélago é um conjunto de ilhas, né? Ilhas é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Quando a gente pensa em ilha, a gente pensa em isolamento, fulano está ilhado, está isolado, certo? Então a gente tem as principais atividades aí marcadas, né? O ouro, né, o ciclo do ouro, as drogas do sertão, que não eram drogas, nem ficavam no sertão. As drogas do sertão eram produtos de extrativismo vegetal, castanha do Pará, guaraná, urucum, da floresta amazônica, né? Por quê? Sertão a gente usa para se referir a uma sub-região do Nordeste, mas a gente também, antigamente se usava muito sertão para falar sobre terras distantes, ocultas, né? No interior, terras inóspitas. Então, geralmente se usa também sertão para falar sobre esse tipo de localidade. A gente tem a cana-de-açúcar e a pecuária. Notem que todos aqui são o que a gente chama de uma economia extrovertida. Tirando a pecuária, que servia ao abastecimento interno, o ouro, as drogas do sertão, a cana-de-açúcar iam para a Europa. Então, a gente tinha muitas vezes mais contato de cada uma dessas regiões com a Europa do que entre si, certo? Então, era a economia extrovertida do arquipélago econômico. Então, vamos lá. Vamos ao enunciado com o comando. A partir da análise do mapa, constata-se que o uso da metáfora do arquipélago no título da imagem expressa a seguinte característica da organização espacial do Brasil naquele momento. Então, o que a gente quer dizer com arquipélago no que se refere à organização espacial do Brasil? A. Reduzida integração econômica do território colonial. Vamos lá, século 17, 1600 e poucos, ainda era colônia. Confere. Reduzida integração. Se eu estou falando de arquipélago, de ilhas econômicas, eu estou falando de uma integração bastante reduzida. Então, essa A me parece muito boa. A está correta, vamos ver porque as outras estão incorretas. Desigual distribuição regional da atividade industrial. Pessoal, Revolução Industrial ela vai acontecer no século XVIII na Inglaterra. A gente ainda está no século XVII. E o Brasil, obviamente, antes vai ter uma fábrica ou outra, mas é a partir da década de 1930, por causa da substituição de importações, que a gente vai começar a ter indústria de uma forma mais significativa aqui. Então, não confere. C. Excessiva diluição política do poder governamental. Muito pelo contrário, né? A gente vê que pelo território o poder ele não está diluído. Inclusive a gente tem o que a gente chama de vazios econômicos, ou seja, áreas que não estão voltadas para atividades econômicas que vão sustentar o produto do país. D. Acentuada fragmentação fundiária da propriedade rural. Fragmentação é divisão, né? Então, fragmentação fundiária. Na verdade, a gente tinha o que chama de concentração fundiária, concentração de terra. Sempre que vocês virem a palavra concentração, lembrem-se de desigualdade. Se está concentrado, tem poucos com muito, muitos com pouco. Bom, nesse período a gente está numa transição entre a divisão em capitanias hereditárias, onde a gente tinha o país dividido em 14 capitanias hereditárias, ou seja, desse meridiano de Tordesilhas em direção ao leste, isso tudo pertencia a 14 pessoas. E a divisão em Sesmarias, que ainda eram terras imensas, eram subdivisões das capitanias hereditárias, mas ainda eram terras imensas. Então ainda era uma concentração fundiária muito grande. Então a correta é a A. Espero ter ajudado. Bons estudos.